Boa tarde para todos. Primeiramente, gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, essa atmosfera de conhecimentos superiores que tanto nutre a nossa alma. Depois, gratidão ao INET, esses amigos inseparáveis que já de alguns anos vêm sustentando-nos a caminhada e aos quais não encontro palavras para agradecer. Mas vamos à nossa conversa. Primeiramente, eu decidi fazer aqui uma experiência diferente das habituais dos nossos dias, que é falarmos sem uma projeção. Pensei comigo, já estamos no fim do dia, os psiquismos já estão saturados, um tanto quanto cansados, metabolizando uma série de conceitos, tentando compreender alguma coisa, esforçando-nos para memorizar isto e aquilo. Então vamos descansar um pouco o visual, concentrar-nos na essência. Não sei se vou ser exitoso em tecer aqui imagens no plano mental, para que possa nos fecundar verdadeiramente o espírito. Mas vamos tentar. Então pedimos a vocês o silêncio da mente, para que o espírito se entreabra, como uma flor abre as suas pétalas ao raio do sol. E que a luz divina possa então fecundar-nos e penetrar-nos no entendimento, para que estas lições que estão todas sendo elaboradas aqui, não com a que nós estamos trazendo, sirva-nos a caminhada evolutiva. Cada época da grande jornada humana traz uma lição. Cada século tem a sua característica e ensina ao homem determinadas atividades. Lancem o olhar para a grande retaguarda da qual viemos e vamos ver claramente que cada época, cada era ensina ao homem determinadas lições. Porque nós, como caminhantes da vida, não caminhamos ao léu. A nossa estrada não se faz ao caminhar, porque temos no coração um caminho que seguimos, que é o caminho que nos leva a Deus, que já está traçado dentro de cada um de nós. E parece-nos que a época atual em que estamos, a vida nos pede uma lição. Podemos chamar essa lição de unificação. Unificai-vos. Uni-vos. Apaziguai os conflitos e os desinteresses. Amaciai as adversidades. Portanto, nós vivemos uma época em que a vida nos pede a aprendermos a conciliar no nosso íntimo todas as conceituações que nos chegam e que aparentemente nos parecem contraditórias e em oposição. Por um lado, o Ocidente, com a sua filosofia multimilenar, em choque com, o Oriente, com a sua filosofia multimilenar, em choque com o Ocidente, com o seu acúmulo de análise e dados, e
estamos sempre na grande jornada da vida, vivenciando essa diversidade de caminhos, de ideias e de oposições. Mas todos trazemos no nosso íntimo um anseio pela unidade. Não é à toa que esta palavra faz estremecer a nossa alma. Unificação não é uma palavra que encanta os ouvidos da alma. Não é verdade? Outro dia ouvimos aqui uma palestra, extraordinária sobre um encontro, Tudo isso nos excita e vemos, nos nossos zaps, todas aquelas mensagens que nos falam de união, amizades e tudo mais, como que nos atrai, Então nós temos uma aptidão especial por este tema: unificação, união, unidade, unicidade. Por quê? Que as nossas almas se alimentam deste anseio. Porque somos filhos da unidade. Estamos caminhando para a unidade. E nos lembramos do Cristo. Eu vim para que sejais um com o Pai, como eu sou um com o Pai. Então a busca pela unidade é algo que nos alimenta desde muito tempo. Então vamos lá aos gregos antigos para observar esta busca pela unidade. E vamos falar então de uma denominação que nós temos para esta ideia de unidade, porque nós temos diversos nomes que traduzem este conceito, mas um nome que certamente é estranho a vocês é o monismo. Quem aqui já ouviu falar essa palavra, por favor? Até que muita gente, mas eu diria que metade, Metade está um pouco curioso, saber o que é monismo. Uma palavra que pode parecer um tanto quanto pomposa, mas ela significa doutrina da unidade. A palavra monar, do grego, significa uno. Ismo, doutrina, Doutrina da unidade. Nós conhecemos essa palavra que dá derivações a muito outras, como monoteísmo, Deus único, Um Deus da unidade, Mas ela deriva monge, monastério, mônada e outras palavras mais, Então não vamos falar nada de novo para vocês. Monismo é doutrina da unidade, Então, ao invés de falarmos unicidade, união e todas as palavras derivadas, falamos monismo, Para então nos contrapormos a outras ideias, como o pluralismo fenomênico, uma conceituação de que fala que o universo é feito de diversas partes esfaceladas, ou o dualismo, que é a oposição direta do monismo, do qual falaremos também, Então esta busca pelo monismo é algo natural na alma humana. E nós vamos encontrar registros dessa busca nas mais antigas culturas. Começa na evolução do politeísmo para o monoteísmo, em que vários deuses convergem para a crença num Deus único. Já é um primeiro passo para o encontro com a unidade, Depois vamos nos encontrar com os gregos pré-socráticos, que já tinham o anseio pela unidade, São quase que os primeiros monistas que vão então, esboçar esta ideia nos seus fundamentos,
Então o Tales, por exemplo, Tales de Mileto, né? Nós vamos estar aí a século VI, século V antes de Cristo, né? O Tales, então, tinha uma ideia de que existia uma substância fundamental que tudo formava no nosso universo. Essa é a ideia monista, de que tudo está feito de uma coisa só. E naquela época, como sabemos, os gregos julgavam que o universo estava feito de 4 elementos, né? O ar, o fogo, água, terra, né? Esses 4 elementos se misturavam em proporções diversas para compor o universo palpável, né? Então o Tales dizia assim, que a água era o elemento fundamental, né? Então ele inicia o monismo, a ideia de que tudo era derivado da água. A água sutilizava-se para formar o fogo, o ar e o fogo, né? Condensava-se para formar a terra, parecia lógico, né? O Anaxímenes dizia, não, o ar é o fundamental. O ar gera o fogo, condensa-se para formar água, condensa-se ainda mais para formar a terra. Já Heráclito, né? Dizia, não, o fogo move o universo e o universo é feito de movimentos inestancáveis, né? O fogo gera tudo o que existe, né? Gera o ar, a água, a terra. E assim se debatiam esses primeiros monistas na busca de uma unidade para a criação, como uma exigência natural da alma humana, de que tudo está feito de uma coisa só. Mas aí Empédocles, né, como alguém que quer resolver esse conflito, considerou que não. Água é água, fogo é fogo, terra é terra, ar é ar. Esses 4 elementos têm existências independentes. Inaugura-se o pluralismo fenomênico, né, que vai ser defendido por Aristóteles, né? E em meio a essas discussões temos a visão do Demócrito, não, filósofo inteligente, que dizia que não, tudo é feito de partículas indivisíveis espalhadas pelo vazio, que são os átomos, né? Concepção atomista, uma concepção monista, tomando por base partículas de matéria. Esses são, então, aqueles que buscavam esta ideia chamada encantamento iônico, porque esses pensadores surgiram na Península Iônica da Grécia, né? Então, o encantamento iônico enebriava estes pensadores porque eles estavam, né, sonhando com a unidade do universo, em resposta ao anseio de suas almas. Mas eles eram monistas materialistas, porque tomavam como base da realidade um fundamento físico e material. O fogo, a água, o ar, né? As partículas que eram os átomos. Então nós diferenciamos uma outra classe de monistas chamados idealistas, que diziam que o que forma a realidade é algo impalpável. Como Pitágoras, que dizia, tudo é números. Os números formam a natureza, né? E o número é uma ideia, um conceito. Nós somos monistas idealistas, né? E logo vamos nos encontrar, século II a.C., né, com Anaximandro, que já vai defender uma ideia muito interessante de uma outra composição monista da realidade, que é o apeiron. O apeiron é o impalpável, né? O apeiron é o imóvel, ao contrário então do Heráclito, né, que o universo era movimento. Para ele o universo era feito então a partir de uma partícula absolutamente que não estava sujeita a transformismo algum, né, um impermanente, né? E vamos encontrar o Anaxágoras, que já também um monista idealista, dizia, não, tudo está feito de pensamentos, o nous, né? Pensamento faz tudo.
E ele também é apoiado depois por Plotino, né? Século II, século III da era cristã, Plotino, que vai corroborar a ideia do nous como a partícula fundamental, né? Então isto, situamos aí a raiz do monismo, a raiz da busca pela unidade, né? E os séculos caminham, a história avança, o monismo é esquecido na longa noite medieval, né? Até que nos encontraremos com o Giordano Bruno, um monista, né? Que foi à fogueira, 16 de fevereiro do ano de 1800, condenado por heresia, porque dizia ele, né? Que Deus era o infinito, que a criação era infinita e a criação coincidia com Deus, a criação era Deus. Isso é um pensamento monista, mas ele foi condenado por praticar o panteísmo, né? Que diz que Deus nada mais é do que a soma de tudo que existe, né? Passamos por Spinoza, talvez o primeiro pensador monista de peso que encontramos na história, né? Haeckel, um biólogo do início do século XX, que lança também uma ideia monista. E vamos assim caminhando até os dias de hoje e vamos nos encontrar com os físicos da atualidade, né? Não só da atualidade, mas os físicos do século XX também, que traziam um anseio de se encontrarem com uma fórmula unitária que explicaria o universo, né? A GUT, GUT, grande teoria da unificação, também, né? Em resposta ao profundo anseio da alma de chegar a uma compreensão de uma unidade no universo. E ainda estamos caminhando por aí, né, Flávio? Em busca dessa teoria da unificação, uma fórmula que possa fundir a física do infinitamente pequeno com a física do infinitamente grande, né? A física relativista com a física quântica, né? A gravitação quântica, caminhamos por aí, né? Fórmulas que venham juntar as 4 forças fundamentais da física, fraca, forte, eletromagnética, gravitacional, né? Então os físicos estão pelejando aí para encontrar essa unificação, e surge aí a física das cordas como uma tentativa de unificar a grande complexidade do pensamento moderno, né? Em torno da física das partículas e dos fenômenos incomensuráveis do universo. Então estamos ainda vivenciando este anseio pela unidade, que toca lá no fundo da nossa alma, né? Que unidade é esta? Por que eu quero ser uno com alguma coisa? Por que eu quero me unir a alguma coisa ou a alguém? Por quê? O que estimula-me, né? A este sentimento de unificação. Então nós temos que apresentar para vocês, porque muitos desconhecem, o pensamento monista de Pietro Baldi, que há de ser considerado no futuro o maior monista de todos os tempos, um monista idealista, né? Porque nos apresentou um conceito de unidade muito interessante que nós deveríamos conhecer, sobretudo porque apazigua o nosso coração. Então agora vocês já estão entendendo, espero que sim, né? O que eu quero dizer com visão monista de Pietro Baldi, porque vieram falar assim, ó, você dá esse título para a palestra, ninguém sabe o que é isso, né? Questão de palavras, né? Vocês já estão entendendo. O pensamento unitário, né? O que ele veio contribuir conosco para caminharmos para esta unificação. Então conta-nos esse visionário italiano, nascido nas terras da Úmbria, em Foligno, cidade vizinha de Assis, né? Fica a 18 quilômetros de Assis.
Então ele nasceu naquela atmosfera franciscana, 18 de agosto de 1886, e conta-nos esse visionário que certa feita ele caminhava pelas praias do mar Adriático, em Falconara, no norte da Itália, quando o céu se abriu aos seus olhos, ele viu a fórmula unitária do universo. Ele se encantou com aquela fórmula. E depois ele descreve-nos esta fórmula no seu primeiro livro, A Grande Síntese, a partir do capítulo 10, onde ele vai nos falar da grande equação da substância, um livro escrito sob um intenso fluxo de uma inspiração superior, que ele chama de sua voz. E que é isso? Que equação é esta? Nós ouvimos falar de equação, sobretudo nós que não somos do campo das matemáticas, das físicas e das exatas, nós costumamos deixar isso para lá, Não me venha falar de equação, eu não entendo nada disso, Mas é apenas um nome para conceitos muito profundos e interessantes que convém nós meditarmos sobre eles. Como é que começa a equação da substância? Começa assim com uma pergunta muito simples: de que é que está feito o nosso universo? A realidade em que estamos imersos, ela está feita de quê? Vamos pensar, não é difícil, Nossa realidade está feita de matéria. Forma os nossos corpos, os corpos de todos os objetos ao nosso derredor, os corpos dos astros, estrelas, mundos, galáxias, semeadas pelo espaço, Então existe um elemento no universo que chamamos matéria e que compõe o aspecto estrutural do universo. Existe uma estrutura no nosso universo que se chama matéria, que nós palpamos, sentimos, medimos e pesamos. Não é? É só isso que está feito o nosso mundo? Não. Essa matéria está embalada por pulsos dinâmicos, porque ela se agita e não pode parar, porque ela está embalada por energias, Então o nosso universo é um oceano de energias, compondo a sua estrutura dinâmica, Então o universo irradia energias, palpita de energias caloríficas, Energias nucleares, eletromagnéticas, cinéticas, energias de todos os quilates para todos os gostos, Energia que move a nossa consciência, energias, sutis que embalam o universo, E hoje a ciência já nos fala que 73% da composição do universo é uma energia inefável, uma energia ainda não compreendida, chamada energia negra, Ou seja, a energia forma até mais uma parte muito mais substancial do universo do que a matéria, porque está aí a física nos ensinando que a contraparte física é exígua, Os cosmólogos nos dizem que é 0,04% do universo que é matéria, o resto é imponderável, energias. Como que a imponderabilidade assumiu, um valor muito mais preponderante para compor a nossa realidade, Mas acabou, o universo é só isso? O universo é só matéria e energia que podem ser percebidas e medidas? Não, o universo também é um conjunto de leis. Leis que a ciência estuda, procura descrever as suas formulações matemáticas, e olha então que as leis do universo são sábias, elas conhecem matemática, e matemática complexa,
Está aí a nossa fórmula da física quântica, é impossível a gente entender aquela coisa, né? Mas as fórmulas são de uma alta matemática superior, né? Mas como é que é isso? Por que as leis conhecem matemática? Né? Galileu já tinha falado isso, né? A natureza está escrita numa linguagem matemática. Deus cria com contas, pesos e medidas, né? Numa alegoria bonita, né? Fantástica, de como que está feito o universo, em base a cálculos, né? Portanto, há um elemento no nosso universo que chamamos de corpo de leis. E por que não chamar isso de espírito? Porque é algo imponderável, não mensurável. Né? Então, assim, nós identificamos 3 elementos no nosso universo: espírito, energia, matéria. Está claro? Quando olhamos para nós mesmos, nós identificamos os 3 elementos com muita clareza. Somos um ser consciencial, né? Somos uma entidade abstrata, percebemos isso em nós, né? Somos um conjunto de dinamismos das mais diversas espécies que nos movem, né? E somos uma contraparte física feita de carnes, ossos, né? Órgãos. Portanto, está muito bem patenteado que o nosso universo está feito de espírito, energia e matéria. Muito bem. A nossa ciência chegou a um ponto já indiscutível de que matéria e energia é uma coisa só. Até o século XIX, matéria é uma coisa e energia era outra, né? E o século XX fez essa descoberta de que a matéria é a mesma energia coagulada, né? Que não há nada na intimidade da matéria senão a energia. É isso? A matéria inexiste, né? Eu estava lembrando hoje de manhã, ouvindo a palestra do Flávio, né? O mesmo David Bohr, né? Bohr, né? Ele fez uma descoberta estonteante. Ele descobriu que a mulher dele não era nada mais do que um conjunto de equações infinitesimais. Não tinha nada na mulher dele. Mas ele era muito esperto para não proferir esta opinião na sua casa. Ele não é bom nada, né? Uma vez fala que eu não sou nada. Mas e aí? Nós estamos na atualidade neste ponto, né? Em que ainda nos parece que espírito é uma coisa e o universo dinâmico e estrutural é outra coisa. Estamos parados aí, né? Tá claro? Precisamos evoluir para o pensamento unitário, porque ainda estamos hesitantes em compreender que a realidade e, consequente, nós mesmos somos feitos de uma coisa só. E quando Balde viu a forma do universo, como a ideia se estampou na sua visão espiritual à maneira de um relâmpago, ele compreendeu que espírito, energia e matéria é uma coisa só. Isso é fantástico. Vocês não estão ouvindo? Era para rir. Quer dizer que espírito, energia e matéria é uma coisa só? É. Esta que é a ideia fantástica que o Balde vem trazer para nós, que não é uma ideia nova. Né? Tá bem? Então ele compreendeu que espírito gera energia, energia gera matéria. E para nos explicar isso com mais facilidade, ele vai simbolizar espírito por alfa, energia por beta, matéria por gama. Decoraram?
Alfa, espírito. Beta, energia. Gama, matéria. Alfa, beta, gama, espírito, energia, matéria. Então ele vai falar que espírito é igual a energia, que é igual a matéria. E que tudo está feito de uma coisa só. Esta coisa só que forma esses três elementos, três apresentações que formam a realidade, ele chamou de substância. E simbolizou por ômega. Está ficando complicado? Ainda não. E o que é substância? Ora, é muito fácil definir substância. É o que forma o espírito, forma a energia, forma a matéria. Nós não temos como definir substância. Podemos tentar, mas não vamos chegar a compreender o que é substância. Substância não é, em absoluto, algo físico, mensurável. Substância é pertinente ao domínio do absoluto. Está além do reino das matemáticas, digamos assim, né? Não pode ser mensurado. Será que é um austro divino? Será que é a parcela da consciência divina que tudo forma? Advém da respiração do divino? É o quê? Falta-nos elementos na nossa racionalidade para entendermos o que é substância. Mas podemos sim afirmar que substância forma tudo o que existe no nosso universo. Porque se não existisse substância, nada existiria. Talvez substância seja o vazio quântico, de onde vem, né? De onde pululam as partículas virtuais, né? Se precipitam na nossa realidade. É provável, né? Certo? Mas então, a fórmula de Ubaldi está assim: ômega, substância, é igual ao espírito, que é igual a energia, que é igual a matéria. Tá certo? A fórmula ela vai crescendo, mas não vai crescer tanto não. Tá certo? Então nós entendemos que espírito, energia e matéria são feitos de substância. Assim como a água é feita de água. Claro, que idiotice, né? A água é feita de água, mas o vapor também é feito de água, e o gelo também é feito de água. Então, vapor, líquido, água é estado vaporoso, água é estado líquido, e água é estado sólido, gelo é uma coisa só, feito de uma coisa só, né? O estado íntimo da substância é que está modificado. No estado vaporoso, no estado líquido, no estado sólido. Mas há uma mesma substância formando estes três elementos. Portanto, o espírito é o estado vaporoso da substância, energia é o estado líquido da substância, matéria é o estado sólido da substância. Ficou mais fácil? Tá mais fácil? Tá mais fácil. Estão convencidos? Ainda não. Ainda não. Mas o Ubaldi viu outra coisa extraordinária. Ele entendeu que há um ciclo entre esses três estados da substância. Há um fluxo que alimenta essa substância, e acompanhe aqui comigo. Eu não quis projetar não, mas é claro que é muito fácil desenhar isso, mas eu quero que vocês enxerguem com a imaginação. Há um fluxo que parte do espírito, que se condensa a um estágio intermediário, gera matéria, condensa-se num estágio ainda mais alto, gera matéria. Eu falei matéria, né? Então vamos de novo. O espírito gera um fluxo que gera energia, a energia condensa-se ainda mais, gera matéria. Então, esta é a primeira fase do ciclo da substância. Essa primeira fase
vai se contrapor a uma fase subsequente, em que a matéria vai novamente restituir a energia vai restituir o espírito. Formamos um ciclo da substância, em que alfa gera beta, beta gera gama, gama restitui beta. Não. Gama restitui beta, beta restitui alfa. Pode ser do lado contrário, tanto faz. Tá certo? Eu vou seguir o lado dos ponteiros do relógio, que é mais natural em nós, né? Tá certo? Então há um fluxo da substância que vai participar de um duplo movimento de condensação e descondensação. Agora a gente tem que rir, porque agora nós estamos começando a entender melhor as coisas. Esta é simplesmente a fórmula do universo, a grande equação da substância. A realidade é feita de um fluxo da ideia pura, a ideia criadora divina, que mediante um movimento de condensação gera um primeiro estágio, que é a energia se condensa ainda mais, gera matéria, mas esse movimento deve, por obrigação da lei do equilíbrio, compor-se do contrário, gerando então matéria que vai à energia que volta a espírito. Vocês ainda não estão sorrindo. Mas isso é fantástico. Essa é a ideia monista mais brilhante que já surgiu até hoje para nós. Porque esta concepção monista resolve para nós uma imensidão de problemas que temos. E o Balde, através de sua voz, ainda fala mais. Olha só que coisa interessante. Este conceito será poderoso bastante para formar na Terra uma nova civilização. Oh, como é que pode? Uma coisa tão simples? É só isso. Onde é que está o espetáculo desta formulação? Então nós vamos ter que falar um pouco mais, né? Para que vocês se convençam de que estamos diante de uma ideia estupenda, que vai resolver muitos dos nossos problemas, se não todos. E eu que sou um homem apaixonado, sou perigoso, né? Apaixonado por Balde, por isso perigoso, porque a gente só vê o móvel da paixão diante dos olhos, sinto muito, né? Eu acredito que isso é verdade. Que esse conceito vai revolucionar o pensamento humano e gerar uma nova era, a era da unidade. Porque aí nós estamos compreendendo o verdadeiro sentido da unidade. Estamos entendendo que o universo é feito de uma coisa só. E essa coisa vem de Deus, porque existe um Deus só. E Deus é uma mente só, feita de uma substância só. E só dessa substância Deus pode tirar coisas para criar. Então Deus não tem um cantinho lá que tira para criar espírito, outro cantinho que tira para criar matéria. Isso é uma concepção dualista. E o dualismo nos aparta de Deus, porque Deus cria um universo físico, o qual não faz parte dele, e o espírito, a quem ele chama assim, mas o universo físico está apartado de Deus. Concepção dualista, né? Que nós precisamos aprender a conciliar. Precisamos entender, está lá, né, para o espírita, está lá na questão 16 do livro dos Espíritos, que nós vamos entender muito bem, que diz assim: o universo físico não é Deus, porque o universo físico está sujeito às leis do transformismo, a matéria é caduca, e Deus não é transformista. Deus não está sujeito às leis do progresso e da evolução. O universo físico não é Deus. Como que Deus cria um universo que não é próprio da sua
da sua própria natureza? Não há, não é isso, não é possível. Cada um cria segundo a sua própria natureza. Portanto, as grandes religiões ocidentais, que são monoteístas, precisam evoluir apressadamente para o monismo. E o Baldi veio trazer a maneira como isso será possível. Então, voltemos à fórmula da substância: espírito, energia, matéria, matéria, energia, espírito. Né? Temos aí um ciclo que vai gerar ciclos que vão se reverberar e conformar toda a nossa criação. Porque tudo é cíclico na natureza em decorrência da existência desse grande ciclo. Tá? Então é como a água que se evapora, se condensa, torna-se a evaporar, né? Formando um ciclo. Né? Então este ciclo nos diz que no universo existem duas forças fundamentais: uma força de concentração e uma força de desconcentração. Tá certo? Então essas duas forças que aparentemente se opõem vão formar toda a realidade do nosso universo. Tudo está feito de forças que concentram e forças que desconcentram. Tudo está feito dessas duas forças fundamentais: condensação, dispersão, né? A atração, repulsão, que vai gerar o aparente dualismo do nosso universo, energias yin e yang, energias positivas e negativas, sempre forças em aparente oposição, né? Onde uma é máxima, a outra é mínima, mas nunca uma desaparece totalmente, para sempre dar origem à outra, porque as duas estão inexoravelmente abraçadas. Tá? Então essas duas forças incidem em nós, fazem parte de nós. Não é à toa que nós expandimos desde o seio uterino, explodimos como um Big Bang, e em 9 meses, né, uma célula se transforma em mais de 3 trilhões de células. Uma verdadeira explosão, uma força expansionista, né, que nos carrega até a maturidade, e depois vamos assistir em nós a contração, que irá promover degenerações e terminar com a nossa morte. Não é assim? Então o universo é feito dessas duas forças: uma força que constrói, uma força que destrói, uma força que condensa, uma força que expande. Desde a física de Newton, está lá, né? Atração, repulsão. Desde a intimidade do átomo, estão lá as duas forças, né? É isso? Então nós vamos assistir no primeiro movimento de condensação da substância o instante de nascimento do nosso universo. Agora está ficando mais bacana, né? Não está? Quer dizer então que alguma coisa partiu de um outro universo, o universo do espírito, o universo das origens. Alguma coisa se precipitou deste universo, se amontoou num ponto de singularidade, que a partir do qual explodiu para formar o universo. Estamos vendo aí uma força de condensação, e depois do ponto inicial do universo, 3.700 milhões de anos atrás, segundo alguns cálculos, estamos assistindo à expansão do universo. Estamos em meio a esta expansão, ciclo da substância. A ciência nos diz que o nosso universo veio da era da energia pura, foi a era da matéria em que estamos agora, está evoluindo para a era da energia de novo, mas a ciência ainda não concluiu que a era da energia vai voltar à era do espírito. Portanto, o universo das origens é o universo do espírito. É lá que parte, de lá parte tudo que existe. Então nós situamos neste universo o nosso Criador e as nossas origens. A gênese do Espírito se deu neste universo. E este universo, o universo do Espírito,
não é um universo mensurável. Nós o chamamos de absoluto. Lá não existe tempo e nem espaço. Lá é o reino da eternidade e da infinitude. Mas atenção, a eternidade de que estamos falando não é um badalar contínuo de um relógio que jamais cessa, não é um tempo que nunca termina, é a não existência do tempo. O tempo não badala, não há tempo, não é? O universo da origem é infinito, mas esse infinito não é um espaço que nunca acaba, é a inexistência do espaço. Aí a nossa mente faz puff. O que é isso? Né? Esse universo é imenso? Não, ele não tem tamanho, ele não é grande nem pequeno. Eu não entendo. Né? Esse universo ele existe num presente eterno. Lá não tem passado nem futuro, a gramática lá é muito fácil. O verbo não conjuga, né? Ego sum que sum, eu sou aquele que é, né? Está fora do tempo. Será que este é o universo da não localidade? As nossas mentes sorriem. Estamos encontrando o universo das origens, né? O universo da instantaneidade, né? Esse universo maluco de onde parte, né? Onde parte a nossa realidade. Olha, eu vou cochichar alguma coisa no ouvido de vocês. Estamos descobrindo o reino de Deus. É de lá que viemos, é para lá que estamos vindo. Porque na Idade Média nós achávamos que o trono de Deus estava depois das últimas estrelas, né? Aí vieram os atomistas e destruíram as redomas vítreas que englobavam a Terra, o universo se abriu infinito, Deus ficou sem lugar, né? Os cristãos perderam o céu. Foi um choque tremendo, né? É isso? Universo em desencanto, né? Colocou à prova a fé dos cristãos e nasce o materialismo, né? Que infelizmente vai contaminar as nossas almas com a desilusão, porque nós passamos a ser filhos do nada, órfãos do acaso, né? Gerando a angústia do homem moderno, que pensa que tudo sabe, tudo entende, mas traz o coração vazio, porque ele perdeu a sua paternidade, né? Perdeu a sua essência. Mas onde é que ele estava mesmo? Ele estava dizendo, né? Que então tudo parte do universo das origens, esse universo divino. O Baldo chamou esse universo de sistema, porque diz ele que lá é o universo da perfeição. Tudo ali é perfeito, porque Deus só pode criar o universo perfeito. E que o Espírito na sua origem foi criado aí, não no universo que vivemos, do espaço-tempo, porque aqui não há criação, aqui há só transformação, nada se cria, tudo se transforma. Então nós não nascemos no universo em que estamos. As coisas começam a melhorar para nós. Nós viemos do seio divino. Somos feitos de substâncias divinas. Somos tal qual Deus, porque Deus criou a sua imagem e semelhança. Deus criou deuses. Não é assim? Deus poderia criar outra coisa? Não. Né? Então o Espírito partiu desta realidade, condensou-se, adquiriu um pulso cinético, um movimento que gerou energia, que gerou matéria. Este é o primeiro ciclo da substância, que nós chamamos de criação, em que o Espírito se precipita e forma a matéria. Pensem no que eu estou falando, que não é um conceito meu. Forma a matéria. O Espírito não vai encarnar na matéria, ele gera a matéria. A matéria é um hálito do Espírito. Nesse instante é o anjo que sai do seio da angelitude e se torna o átomo. Não vai ser inserido dentro do átomo. Deus não faz isso. Pega um anjo que não tem tamanho, espreme ele dentro do átomo e depois diz assim: sai daí, meu filho.
o anjo se torna átomo. Esta é a fase da criação do nosso universo. E aí nós vamos situar todos os pensamentos criacionistas, porque agora nós estamos vivendo exatamente a fase contrária, em que o espírito vai sair do cerne da matéria e vai retornar ao plano de origem. Esta fase se chama evolução. Ah, que bacana, né? A gente começa a entender que a evolução é um pulso reativo a um movimento precedente de involução. Isso balança muitas mentes, porque eles acreditam que não há involução. Involução que, na verdade, não é perda de nenhum atributo, é contração. Então há um movimento de contração da substância, de involução da substância, em que o divino se prende na matéria. O anjo se encerra no átomo, se prende nas algemas do espaço-tempo, do qual agora ele tem que sair através da evolução pelo grande oceano do tempo em que nós estamos trafegando. Aí começa a ter uma coerência no nosso universo, porque não existe só evolução no nosso universo, senão o universo seria desequilibrado, ele seria gambeta, tombado para um lado, porque só evolução, e para alguns há de infinito, né? Evolução à eternidade, que fica pior ainda, né? Agora nós entendemos não, que o pulso da evolução está equilibrado dentro de um ciclo de respiração da substância. Então tudo veio de Deus e está voltando para Deus. Está claro? Isso é espetacular, porque isso acalma o nosso coração, porque nós conjugamos as doutrinas criacionistas com as doutrinas evolucionistas e dizemos as duas estão corretas. Agora nós podemos ir lá no nosso velho catecismo, né? Quando éramos crianças, íamos para a igreja aprender o catecismo, assim foi comigo, né? E podemos abraçar essa verdade, podemos ir nas revelações sagradas, nos fundamentos do cristianismo, né, que nos fala do criacionismo, e dizemos, está certo. Está claro, gente? Eu estou só colorindo um pouco esse conceito para vocês perceberem que essa ideia monista de Ubaldi é estupenda, né? Ela nos fala que agora nós somos seres que estamos voltando para Deus. Ela nos fala que somos almas que deixamos a casa do Pai e formamos um outro universo em oposição ao universo original, que é o universo em que estamos, que o Ubaldi chamou de antissistema, porque é um universo que parte do caos, parte da desordem, é um universo que está subordinado ao conflito permanente entre os seus seres, que se entredevoram no jogo de vida e morte. É um universo diabólico, né? Então agora a gente pode apaziguar o nosso coração e entender como que nós vamos juntar o nosso universo físico de espaço-tempo com o universo das origens, o universo do Espírito, o universo divino, porque nós aprendemos que o que está embaixo está em cima, que nós somos cópia, o menor é cópia do maior, mas como o universo em que estamos, em muitos aspectos, não parece ser divino. Ah, você diz assim, o universo é maravilhoso, a natureza é um encanto, olhe uma rosa, né? Aspire o perfume de uma flor, vejam um beija-flor, que coisa fantástica, mas cuidado com os seus pés, pode ter uma aranha, né? Pode ter uma aranha venenosa ali te picando, pode ter um escorpião, né? Vá às profundezas do oceano e você vai encontrar seres que parecem demônios, né? São chamados diabos do mar, são bocas imensas a serviço de um estômago e nada mais, mas isso é divino também. Quem deu armas aos seres ferozes? Quem ensinou os animais peçonhentos a química dos venenos?
Não é? Como explicar esse universo conflituoso em que estamos, a ponto de dizer, é Deus também, faz parte da unidade. Mas com esta conceituação que o Balde nos traz, nós estamos entendendo que o nosso universo não é um universo originário de Deus. Mas isso aí é uma grande decepção para nós. Eu não estou vivendo bonitinho no universo que Deus criou e me pôs para viver e evoluir? Não, meu filho, você está distante da casa do seu pai. Você é uma ovelha perdida. Você é um ser degenerado. E as coisas começam a doer no nosso íntimo. Começa a balançar o nosso orgulho, né? Porque o Balde vai nos explicar, numa obra chamada Deus Universo, que a retirada do espírito que o faz condensar-se em energia e terminar na matéria é produto de um motim, de uma revolta, a revolta dos anjos. Aí as coisas complicam demais e costumam dizer assim, para de falar, esse negócio está confundindo demais, né? Vamos mexer com isso não, né? Vamos ficar bonitinho do jeito que somos, né? Porque isso nos incomoda. Eu sou filho de uma revolta, o nosso universo é produto de um motim, por isso ele parte do caos e da desordem, e ele gera um universo em conflito. É isso, meu filho. Porque se isso fosse da vontade de Deus, isso fosse apenas uma escola para que o espírito evoluísse, ele não podia ser do jeito que é. Ele não podia ter inserido nele a dor, o sofrimento, o conflito. Porque na verdade é uma escola de dor. E por isso o Balde nos diz, o nosso universo é uma doença no seio da eternidade que será curada pela evolução. Portanto, o monismo de Ubaldi pressupõe estas ideias que nos parecem inusitadas. Não, estão nas origens do cristianismo, estão nas raízes de todas as culturas da Terra, estão nos mitos cosmogônicos, mitos da criação. Todas elas falam que a criação se inicia em conflitos, né? Em morte de deuses e tudo mais. Então, isso é uma ideia que nós trazemos em nós de muito tempo. Isso corrói os tecidos da nossa alma. Nós nos sentimos lá no fundo almas exiladas. Porque quando nós respiramos fundo, nós temos sede do sagrado, temos fome do divino. Vivemos no universo em anteposição ao divino. E agora entendemos, isso é mais extraordinário, eu não posso ir embora sem dizer isso. Entendemos o que significa o Evangelho. Compreendemos que Jesus veio nos resgatar e que Jesus é o Salvador. Aí o Evangelho, ele adquire coloridos de ciência, porque eles se conjugam com ideias como teoria do Big Bang. Não é fantástico isso? Isso faz, pelo menos, a minha alma sorrir. Porque resgatamos a essência do cristianismo nas suas origens. Juntamos catolicismo e espiritismo, fazemos as pazes com os nossos vizinhos evangélicos, né? Que começamos a nos encantar por eles. Está claro? Eu sei que isso vai gerar uma série de perturbações conceituais para nós, né? Eu aprendi coisa diferente disso, mas tudo nos leva a crer que a realidade está feita desta forma. Então, esta ideia monista é uma ideia de síntese. É uma ideia que vai embalsamar várias conceituações da nossa humanidade. Por isso, ela sim vai criar uma nova civilização. Nosso tempo acabou, né? Já passou até, né? Eu acho que eu me esforcei para transmitir essa ideia do monismo de Ubaldi e espero que vocês saiam daqui sendo capazes de responder o que é isso que ele falou. Né? Tá bem? Paz e alegria para todos nós. Muito obrigado.